Olá, meus amigos! Então, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa disciplina de introdução ao estudo do Direito 2 e continuarmos a falar aqui sobre a estrutura da norma jurídica. E na aula passada, então, nós começamos a verificar aí que a estrutura da norma jurídica, ela é composta pela hipótese normativa, que é aquele fato necessário e suficiente para que promova a aplicação da norma jurídica, assim como também é composto pela consequência jurídica, né? Se formos aí dar uma olhadinha na nossa tela, veja aí então que nós temos essa hipótese normativa que seria o se não B, né? Que então é o comportamento contrário àquilo que é querido à norma, e o se deve ser, que é a consequência jurídica, que vai ser a imposição aí de uma sanção. Que é então, tudo isso configura a nossa chamada proposição primária, que é a norma jurídica em si, enquanto que nós temos aí um antecedente, que é a ideia do se A é, B deve ser, que é a proposição secundária, dita chamada aí secundária, que vai então estruturar, fundamentar aquilo que é querido pela norma jurídica. E daí então, a partir desse modelo biproposicional da norma, nós conseguimos trabalhar aqui alguns exemplos específicos para ver o encaixe nesse modelo biproposicional. Então nós falamos aí do artigo 389 do Código Civil, que verificamos então não cumprida a obrigação se não B, então responde o devedor pelas perdas e danos, demais verbas previstas no dispositivo legal, assim como nós vimos lá o artigo 121 do Código Penal, que caso haja o ato de matar alguém, então aquele que causou esse ato, né, realizou esse ato, sofrerá uma pena de reclusão de 6 a 20 anos, tá bom? Então, vimos aí que parece que o encaixe sobre essa questão das normas jurídicas aí é bastante interessante e parece perfeito. Mas terminamos a última aula questionando: será que o modelo biproposicional da norma jurídica se aplica em todos os casos? E eu dei um exemplo para vocês e vou dar outro exemplo aliado a ele hoje também para vocês aí. Olha aí na sua tela. Veja só. Eu tinha falado para vocês do artigo 18, parágrafo 1º da Constituição Federal, que diz que Brasília é a capital federal. E temos também esse outro exemplo do artigo 96 do Código Tributário Nacional, que diz que a expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados, as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Veja só, desses dois exemplos dados aí, será que a gente consegue encaixar no modelo biproposicional que nem eu mostrei lá para vocês? Vamos voltar para o modelo e ver se encaixa. Primeiro, Brasília é a capital federal. Olha só, parece que está dizendo que se é Brasília, então deve ser capital federal. Se não considerar capital federal, então deve ser o quê? Qual que é a consequência? Veja que a norma não explicita nada disso, não traz essa informação para nós. Então, no primeiro momento, parece que não faz sentido. Vamos tentar agora o artigo 96 do Código Tributário Nacional. Se houver a expressão legislação tributária, deve ser entendida como leis, decretos, tratados internacionais, convenções, etc, etc. Se não considerar que são as leis, tratados, convenções, decretos, etc., então deve ser o quê? Qual que é a consequência? Então, veja só que nesses dois casos aí, o modelo biproposicional não está funcionando. Então,
Percebendo essa questão, surgem diversos críticos aí à concepção própria do Kelsey, dizendo que o seu pensamento ele acaba estando incompleto, sendo insuficiente para tratar de todas as normas jurídicas possíveis que nós temos no nosso ordenamento. E aí então surgem duas correntes de pensamento acerca aí da ideia da estrutura da norma jurídica. Temos os sancionistas e os não sancionistas. O que são cada um deles? Os sancionistas são aqueles que vão defender que o único modelo de norma jurídica que nós temos é de fato o modelo biproposicional. Se A é, B deve ser, se não B, então C. E qual que vai ser a explicação que será dada por eles para essas normas como Brasília Capital Federal ou até mesmo aí da legislação tributária? A ideia aqui vai ser a seguinte, veja só, nessa estrutura de se A é, B deve ser, realmente é uma proposição muito mais moral, muito secundária aqui de formação do sistema. E se mantém a ideia de hipótese normativa e consequência jurídica como? Que, se por exemplo eu não considerar Brasília capital federal, então todas as relações jurídicas derivadas dessa consideração, dessa constatação, eu não poderei realizar. Então veja só, se eu tenho que cumprir determinada obrigação na capital federal e eu não considero Brasília capital federal, veja que eu fico impedido de adimplir com a minha obrigação. Porque agora, veja, eu não tenho aí o aparato, não tenho aí exatamente aquilo que a norma me comanda que eu considere Brasília capital federal. Então veja que nessa concepção aqui de manutenção do modelo biproposicional da norma jurídica, eu tenho que a sanção ela acaba sendo muito mais política, digamos assim, do que propriamente jurídica. Por quê? Se eu não considero aquele dado, aquele fato ou aquele ato previsto na própria norma jurídica, né? Então se eu não considero Brasília capital federal, então veja que eu terei um prejuízo maior nas minhas relações jurídicas, porque tudo que envolver aquele conceito eu não conseguirei aplicar nas minhas relações. Veja o caso também da legislação tributária. Se eu não considerar, por exemplo, tratado internacional como parte da legislação tributária, provavelmente qualquer relação jurídica tributária internacional que eu tiver, eu terei problemas sérios de interpretação e de aplicação do direito. Porque se eu desconsiderar, então eu tomarei aí medidas que serão contrárias ao ordenamento jurídico. E eu serei então sancionado muito mais politicamente, digamos assim. Por quê? Porque eu não conseguirei realizar diversos atos aí que estão previstos no nosso ordenamento, no nosso sistema, tá bom? Então, para essa ideia primeiro dos sancionistas, eu tenho que, na verdade, a consequência jurídica se mantém, o modelo biproposicional se mantém, mas a sanção, a consequência jurídica, ela é muito mais política do que jurídica propriamente dita, tá bom? Essa aí é a ideia, obviamente, kelseniana e todos aqueles que derivaram do pensamento kelseniano, tá? Então essa é a concepção que ficou marcada aí dos sancionistas. Agora nós temos os críticos aos sancionistas, que são aí, então, aqueles que vão defender que existem dois modelos diferentes de norma jurídica. Os chamados não sancionistas, então, eles vão defender que existem normas jurídicas que possuem sanção e normas jurídicas que não possuem sanção. No que se diferem, então, elas? Veja só, haverá a manutenção do modelo biproposicional da norma jurídica, tá? Disso aí não escapará, tá bom? Teremos aí, de qualquer forma, esse modelo biproposicional,
para então comportamentos, para tratar então de normas comportamentais, como a questão da obrigação, como a questão aí especificamente do homicídio, ou seja, tudo que exige um comportamento humano. Por outro lado, nós temos normas que não são comportamentais, mas são tidas aí como estruturais do nosso sistema. Ou seja, normas aí então que vão tanto organizar o nosso sistema, como nos dizer como ele deve ser interpretado. E essas normas, portanto, elas não possuem uma sanção, elas não possuem uma consequência jurídica. Elas são, então, normas aí de duas espécies: organizacionais, que tratarão, então, das instituições jurídicas, tratarão aí da organização do Estado, do modelo próprio nosso, especificamente brasileiro, nosso modelo federativo, distribuição de órgãos, competências desses órgãos, enquanto que as normas interpretativas, elas vão tratar aí de dar uma interpretação autêntica no sentido do legislador mesmo, dizer para nós qual que é a interpretação que deve ser dada para aquela norma, para aquele texto legal. Tá? Então veja, cuidado só para não confundir essa ideia da interpretação autêntica, tá? Que temos duas classificações sobre isso. Nós temos a visão kelseniana de interpretação autêntica, que eu trabalhei com vocês lá em Introdução ao Estudo do Direito 1, que é a ideia de que o magistrado ele vai interpretar e aplicar o direito no caso concreto, daí com todas aquelas explicações que eu dei para vocês. E essa interpretação autêntica que eu estou falando aqui, que é uma outra forma de classificar, é o próprio legislador dizendo como deve ser entendido o texto legal, tá? Veja aí nesse exemplo que eu dei do Código Tributário e do Código e da Constituição Federal. Olha só. Quando eu falo Brasília capital federal, veja que eu estou diante de uma norma de organização, porque está estruturando como que vai aí funcionar o próprio Estado brasileiro. Enquanto que, quando eu falo a expressão da legislação tributária compreende leis, tratados, convenções, decretos, etc., etc., veja que eu estou falando de uma norma de interpretação. Porque eu estou dizendo que toda vez que eu me deparar com a expressão legislação tributária, eu devo interpretá-la neste sentido, compreendendo leis, tratados, convenções internacionais, decretos, normas complementares, etc, etc. Tá bom? Muito bem. Superada essa questão, superado esse problema aí, então verificando que temos então, normas organizacionais e normas interpretativas, e veja que isso vai acabar aí por também fazer referência àquele conceito do Miguel Reale que nós trabalhamos na aula passada, que veja, ele destacou que as normas não são somente comportamentais, mas também tratam aí de alguma forma de organização do Estado. E veja que no fim, falar de estrutura do Estado não deixa de falar também de interpretação. Pergunta-se o seguinte: qual que é o modelo então teórico, aí o nosso modelo de estrutura dessas normas jurídicas organizacionais e dessas normas jurídicas aí, interpretativas, né? Normas de interpretação? Porque veja só, olha aí na sua tela. É difícil você conseguir apontar aí, nesses dois exemplos, por exemplo, que eu dei para vocês, onde está o se não B, C deve ser. Principalmente o C deve ser, né? Porque daí você está falando onde está a consequência jurídica. E daí, nesse caso, então, aqueles que defendem, né, da corrente dos não-socialistas, como, por exemplo, o Jhering é um dos defensores aí dessa corrente, eles vão dizer o seguinte, que o modelo é este aqui, ó. O modelo daí de estrutura da norma jurídica é um modelo categórico. A deve ser. Simplesmente. Então, um fato, uma realidade, deve ser entendida assim. Pronto. Simples e fácil aqui.
olha só, vamos voltar lá atrás. Encaixar no A deve ser Brasília, capital federal. Como que eu encaixo isso no modelo? Brasília deve ser considerada a capital federal. E no Código Tributário Nacional? A expressão legislação tributária deve ser entendida como englobando as leis, os tratados, convenções internacionais, decretos, normas complementares, etc. e etc. Então veja que o modelo aqui é completamente diferente, né? É simplesmente tratar aí daquela variável que é o A, o fato da realidade, que deve ser. Então por isso que não falamos agora mais de um modelo biproposicional da norma jurídica, mas falamos agora de um modelo categórico da norma jurídica, que nós encaixamos simplesmente, até uma concepção kantiana, que eu não vou aqui me estender, né, de colocar em uma categoria propriamente aí o fato, aquela realidade, que ele deve ser considerado daquele modo, naquilo que Kant falava das categorias de entendimento aí que estão dentro da nossa estrutura de pensamento e de consciência, tá bom? Muito bem, gente. Então veja que no fim temos aí duas estruturas distintas de norma jurídica presentes no nosso sistema, né? Se formos seguir aí a concepção dos não-associanistas, que de certa maneira, convenhamos, nos parece mais correta, nos parece aí muito mais abrangente e a maioria aí dos autores parecem aí seguir essa concepção. Que temos então as normas comportamentais no modelo biproposicional e as normas aí categóricas, né, dentro do modelo categórico, que são as normas de organização e de interpretação do ordenamento jurídico. Bom? Muito bem. Voltando então agora, entendendo essas duas grandes ideias aqui de norma jurídica, voltando lá para a estrutura da norma jurídica, veja que nós já verificamos então que temos dois grandes elementos que compõem a norma jurídica: a hipótese normativa e a consequência jurídica. Hipótese normativa, simples e fácil, como eu havia definido para vocês, é aquela hipótese, né, aquela situação de fato necessária e suficiente para a aplicação da norma. É ela, portanto, que vai nos dar aí a premissa, vai nos dar aí a dica de qual será a subsunção a ser aplicada. Né? Veja só, eu vou ver então se a minha situação de fato, né, condiz com aquele comportamento tido pela parte, faço a subsunção para a aplicação da sanção. Então veja, não me comportei como a norma gostaria que eu me comportasse, então eu preencho exatamente os elementos, né? Ou até mesmo falando em termos de direito penal, o fato típico está configurado, a tipicidade aí configurada naquela norma, então agora eu atraio a aplicação daquela consequência jurídica. E agora vamos entender então o que é consequência jurídica. Porque a consequência jurídica, ela aí é de maior importância também para compreendermos o funcionamento da norma. Até porque, para alguns, sobretudo aqueles lá que estão filiados ao sistema dos sancionistas, né, a corrente dos sancionistas, vão dizer que a consequência jurídica, ou até mesmo uma sanção, ela é indissociável da ideia de norma jurídica. Ou seja, é um elemento extremamente necessário. É preciso que haja consequência jurídica para que exista norma jurídica. Para que exista, portanto, e vamos ver isso com um pouquinho mais de detalhe adiante, a ideia de coercitividade, de imperatividade da norma jurídica. Tá bom? Então, olha só. Consequência jurídica, quando falamos dela, pensamos diretamente na ideia de sanção. E quando pensamos em sanção, parece que nos vem a ideia diretamente de pena, penalidade. Agora, será que está correto mesmo a gente fazer essa ligação na nossa cabeça? Vamos pegar aqui uma retrospectiva histórica e trabalhar essa ideia e ver como foi se desenvolvendo ao longo do tempo.
Veja que, inicialmente, a ideia de sanção, a ideia de penalidade, realmente transmite uma ideia de dor, uma ideia de sofrimento, uma ideia aí, portanto, de algo que será ruim, negativo para aquele que está sofrendo a sanção. Afinal, historicamente, podemos falar que a sanção se originou da ideia de punição, a ideia de retribuição de um mal causado. E eu tenho certeza que vocês devem ter visto isso lá em direito penal, principalmente, que a ideia de retribuição passou aí por diversos momentos na nossa história. A ideia aí de uma retribuição privada, a vingança privada daquele que se sentiu prejudicado e se vinga daquele que cometeu aquele ato lesante. Passamos também por uma ideia de vingança pública aí e também de vingança aí, na verdade, intermediada, né? Com um terceiro aplicando essa ideia de aplicação de sanção. Então, se antes tínhamos uma ideia mais de autocomposição, as próprias partes definindo a punição e que acabava valendo muito mais a lei do mais forte, chegamos no momento de heterocomposição, que é a ideia então de ter um terceiro que vai definir qual que é a punição, a sanção a ser aplicada. Veja que nessa primeira ideia de vingança, de retribuição, ainda que pela heterocomposição, veja que nós tínhamos uma concepção de punição aqui que levava em conta somente o sofrimento daquele que cometeu um crime, cometeu um delito, aquele que então violou alguma estipulação à vida entre as partes. Mas olha só, não necessariamente, né, podemos falar aqui que uma retribuição será proporcional ao mal causado. E o que eu quero dizer com isso? Que vocês têm, inclusive, exemplos históricos de que a proporcionalidade da pena não condizia, pelo menos nos nossos parâmetros atuais, com o mal causado. Então, vamos pegar aí a lei de Drácon, né? Lá no período romano e tudo mais. Veja só, a lei de Drácon, perdão aqui que eu falei romano é grego, né? O Drácon era grego, né? Então, veja, nas leis draconianas, nós tínhamos lá um exemplo de leis que puniam o furto, o roubo e o homicídio, por exemplo, né, para falar dos crimes aí mais graves, com a pena de morte. Então, se você furtasse ou cometesse um homicídio, ambos eram punidos com a pena de morte. E sob qual justificativa? Que, mesmo o furto sendo mais leve, ele tinha que ser punido com a morte. E o homicídio deveria ser punido por uma pena muito mais grave. Só que como não tinha como punir alguém de forma mais grave do que com a morte, então também se estabelecia a pena de morte. Veja, onde está, melhor dizendo, a proporcionalidade entre a aplicação de uma pena de morte para um crime de furto, né, ou até mesmo de roubo, e para um crime de homicídio. Né? Veja que não há proporcionalidade nessas penas, afinal, os bens jurídicos afetados aí são bastante distintos. Um trata do patrimônio, outro trata da própria vida. Então, entendemos aí que nem sempre quando eu estipulo uma punição, uma retribuição do mal, a retribuição é necessariamente proporcional. E isso foi percebido por um autor que vocês com certeza já estudaram também em direito penal, né? Quando vocês estudaram aí a ideia do delito e das penas, clássico aí da nossa literatura jurídica, né, escrito por Cesare Beccaria, e que ele vai falar então dessa questão de humanização das penas. A ideia então que a pena não pode servir simplesmente para punir e aí para causar violência no corpo daquele que é punido, né? Mas na verdade a pena precisa aí não só ter a sua proporcionalidade, como ela deve ter o objetivo de apontar para aquele que cometeu o ato que aquele ato é
ruim, contrário aos anseios sociais e mais, que então ele compreendendo isso, ele se reeduque e ressocialize para que ele esteja pronto para retornar à sociedade. Então veja, nesse momento de humanização das penas defendido por Cesare Beccaria, nós temos então a ampliação da função da própria pena em si, tá? E veja, isso daí é uma ideia que vai avançando ao longo do tempo, diversos autores vão trabalhando essa ideia da pena aí ao longo aí do que vamos vendo na estrutura, até que chegamos a um ponto em que conseguimos identificar várias funções diferentes para a pena. Olha aí na sua tela, né? Aqui é própria aí do direito penal essas concepções, mas é importante trabalharmos justamente por esse tema de consequência jurídica que estamos aqui trabalhando. Olha só, que veja, temos aí como funções aí da pena, a função retributiva e uma função preventiva. A função retributiva vai dizer respeito a retribuir o mal, aquela essência inicial própria da pena, trabalhada aí há tanto tempo na antiguidade. Mas a função também pode ser preventiva e que se subdivide em função preventiva geral e função preventiva especial. A geral pode ser negativa ou positiva. Como que funciona cada uma delas? Na preventiva geral negativa, nós temos aí aquela função intimidatória, em que a existência em si da pena intimida os membros da sociedade a não cometerem aquele ato delituoso. Então eu tenho essa preventiva geral negativa de intimidação. A ideia então que a pena serve aí para prevenir que qualquer outro cidadão, qualquer outro membro da sociedade pense ou cogite aí em praticar algum crime, ou até mesmo praticar o crime em si, tá bom? E temos a preventiva geral positiva. E o que é a ideia de preventiva geral positiva? É a ideia que há uma reafirmação do ordenamento jurídico, sobretudo aí em termos de direito penal, do próprio direito penal, com a existência da pena, de que ele nos traz segurança, ele nos dá calma, né, de saber que se houver alguma violação, terá uma consequência que será aplicada contra essa pessoa violadora de direitos, tá bom? Então essa é a ideia da preventiva geral positiva, de reafirmação do ordenamento jurídico. Por outro lado, nós temos essa função preventiva especial, que funciona também em conjunto com a preventiva geral. E a preventiva especial negativa, ela é aquela ideia de que a punição deve aí desencorajar qualquer reincidência, a prática reiterada ou mesmo a repetição de uma prática delitiva. Por isso preventiva especial, porque é voltada exatamente para aquele que cometeu o crime. Se a preventiva geral se aplica a todos os cidadãos, a toda a sociedade, preventiva especial, estamos falando daquele particular em si, daquele indivíduo que cometeu o crime. E na especial negativa, portanto, deve ter aí esse desencorajamento, esse desincentivo à reincidência. A pena deve ser aí suficiente o bastante para que aquele que cometeu um crime não veja mais motivos para cometer novamente um delito, tá? E a função preventiva especial positiva é a ideia de reeducação, né? A função também aí pedagógica de ressocialização daquele que foi punido, porque ele também vai compreender o erro que cometeu, quais são os anseios próprios sociais e, portanto, tem que compreender aí qual é o seu papel na sociedade, para que, obviamente, não cometa mais nenhum crime, tá bom? Então, atualmente, são essas as funções da pena que nós temos aí
previstas implícita ou explicitamente nos nossos sistemas. E eu diria aqui para vocês, nos sistemas modernos aí que temos de direito, né? Que eles vão pensar sempre em todas essas funções, gerais e especiais. Podemos avançar até um pouquinho nessa teoria própria de direito penal aqui, para falar muito brevemente, porque não é nosso tema aqui especificamente, mas falar aqui da questão do direito penal de terceira velocidade, ou direito penal do inimigo, desenvolvido aqui pelo Gunther Jacobs. O que o Gunther Jacobs vai desenvolver com essa ideia? Que para determinados crimes, como por exemplo terrorismo, crimes aí de alta periculosidade, alta gravidade, né? Organizações criminosas aí que flertam com a ideia propriamente de terrorismo, né? Com genocídio, crimes contra a humanidade de maneira geral. Nessas situações é preciso que o direito penal ele seja mais agressivo. Que o direito penal, então, não espere só o momento de início da execução do crime em si para que o direito penal comece a agir. Não, ele poderia, então, já nos atos preparatórios, né, antecipando a possibilidade de haver aí um crime, ele já atuar em busca aí de punir essas pessoas e impedir qualquer aí resultado catastrófico, né? Com isso, vemos que temos um direito penal do autor, em que eu me preocupo aqui com a pessoa que está violando ou possivelmente irá violar as esferas jurídicas de outrem. Então eu tenho uma função própria aqui do direito penal como um todo, para que ele, então, impeça de maneira aí quase que absoluta, que pessoas que parecem não poder se integrar à própria sociedade, que elas sejam punidas aí e tenham inclusive uma relativização maior daqueles seus direitos humanos ou até mesmo direitos fundamentais. Então aqui seria uma concepção bastante extremada, inclusive perigosa em alguns pontos, e eu deixo para o professor de Direito Penal trabalhar um pouco melhor essas ideias com vocês, tá? Mas a ideia aqui é o seguinte, que eu tenho então, para determinados indivíduos que podem expor ao risco a segurança nacional, a segurança de maneira ampla dos cidadãos de um determinado território, que eu possa, então, puni-los, inclusive nos seus atos preparatórios, para impedir aquilo que seria um mal maior. Porque essas pessoas, em específico, elas não se encaixam naquela concepção de cidadania, de ser cidadão, e por isso não poderiam ter aí seus direitos fundamentais respeitados da mesma forma que todos os outros cidadãos, tá? Essa é uma ideia, tá? Aí então tem que ser pensada, refletida, e temos aí diversas críticas e reflexões em cima disso. Mas não vamos entrar nessa discussão, nessa aula aqui. Mas eu quero só mostrar para vocês, portanto, que nessa ideia de desenvolvimento da pena como uma punição, nós temos aí desde o momento de punição desproporcional para um momento de humanização da pena e de aumento das suas funções, até o crescimento aí de um pensamento que volta a pensar em uma punição maior para determinados indivíduos, dados acontecimentos e situações aí peculiares que podemos viver globalmente, tá? Muito bem. Veja que todas essas ideias, todos esses problemas aí apresentados para vocês, sempre foi aí pensando na ideia de punição. Mas será que a consequência jurídica sempre é punitiva? Sempre leva a uma punição? Veja que parece não ser aí a regra que realmente podemos extrair do nosso sistema jurídico. E por que não? Porque veja só, vamos dar um exemplo aí, pensando numa pessoa que é doadora de sangue. Se você vai lá e contribui doando sangue, qual que é a consequência disso?
Se você é um empregado de uma empresa, você precisa trabalhar no dia? Veja que não. Além disso, se você é doador de sangue, você precisa esperar na fila tradicional do grupo de todas as pessoas? Não, você tem uma fila preferencial. Então veja só que se você doar sangue, você sofre uma consequência jurídica. Qual consequência jurídica? Você é dispensado do seu trabalho naquele dia e também você pode aí ter fila preferencial, dentre outros benefícios que pode ter aí previsto no nosso ordenamento. Então a consequência não está punindo, mas está te dando uma premiação. Vamos pensar em outro exemplo? Se você aí é convocado para ser jurado no tribunal do júri, qual que é a consequência jurídica que você tem? Que naquele dia você está dispensado também do seu emprego, que você não precisa ir trabalhar naquele dia e não pode ser considerado como falta. Assim como também, se você é convocado para ser aí mesário nas eleições, veja que você tem por consequência jurídica o recebimento lá de um valor equivalente para um lanche específico tal, e uma retribuição mínima pela função pública que você realizou no dia das eleições. Então você tem uma consequência jurídica que parece benéfica e não maléfica. Portanto, podemos perceber o seguinte, que consequência jurídica nem sempre é punitiva, mas existe consequência jurídica que é também premial. Com isso, então, nós vemos que agora o modelo lá biproposicional que nós tínhamos pensado antes de comportamento, olha só, ele parece não se encaixar perfeitamente nas necessidades aí próprias para explicar essa estrutura. Afinal, você não está descumprindo a norma, ao contrário, você está cumprindo aquilo que a norma pretende e você deseja, você quer a consequência jurídica, né? Então, se você lá é mesário, você quer sofrer aí, receber a contraprestação de ter sido mesário. Se você doou sangue, você quer a contraprestação de ter doado sangue. E assim vai. Por isso, então, parece que não é um não B para C deve ser, né? Você, na verdade, está cumprindo com a hipótese normativa. Você quer a subsunção. Com isso, então, precisamos mudar esse modelo aí biproposicional da norma. Temos que pensar nele de uma forma diferente. E aí, então, a gente, em vez de pensar nesse modelo punitivo, nós transformamos ele no modelo premial. Olha só, a gente vai dizer, então, que se A é, B deve ser para C. Então, veja, o fato, se existe aquele fato, eu espero que realize aquela conduta. Realizando aquela conduta, podemos até falar se B para C, né? Então, se você realizar aquela conduta, então você chega àquela consequência jurídica, aquele benefício que você quer, né? Então, não se fala mais em se não B, mas falaríamos aí em se B, né? Se você adotar a conduta aí prevista, querida pela norma, você recebe esse benefício, tá bom? Podemos ainda pensar em outras ideias, outras concepções que temos no nosso ordenamento jurídico para pensar em consequência jurídica sendo uma sanção, mas não necessariamente sendo uma pena. Se eu falei aí dessa ideia de prêmio, eu posso pensar também em uma sanção que não é pena em si, quando eu falo de indenização. Isso aí nos termos aí próprios do direito civil. Imagine você, se você está trafegando em uma determinada rua e alguém passa no sinal vermelho e colide com o seu veículo. Se aí você conseguir cobrar a pessoa, você vai cobrar aí um valor indenizatório pelos danos materiais causados no seu veículo. Então, o valor do conserto você vai cobrar da parte contrária.
esse valor do conserto aí é um valor de sanção, de pena, de ideia de pena? Veja que não é uma penalidade para aquela parte contrária. Ainda que se possa pensar que existe um caráter aí secundário punitivo na indenização, afinal, aquela pessoa, naquele dever geral de cautela, de cuidado que tem que ter para com todos, ela vai ter que transferir parte do seu patrimônio para compensar e reparar o dano no outro. Veja que a ideia essencial da indenização não é de pena, de punição, mas é de reparação, ressarcimento do dano causado. Então eu não estou aí olhando para o autor e punindo-o pela sua conduta, mas eu estou olhando para a vítima do quanto que ela precisa para que seu patrimônio retorne ao chamado status quo ante, ou seja, para a situação que estava antes da ocorrência do dano. Então veja aí que temos uma consequência jurídica, temos uma sanção, ou seja, uma aplicação aí dessa consequência, essa sanção, né, que vai causar uma violência não só psicológica, mas pode ser também aí no próprio patrimônio dessa pessoa, e que vai aí ressarcir a vítima, reparar o dano causado, né? Então veja só, novamente, consequência jurídica, sanção de natureza civil, mas que não significa que é uma pena, diferente de pena, né? Na verdade é uma ideia aí reparatória, né? Ressarcitória aí do dano, tá bom? Finalmente, podemos falar aqui também da ideia acerca da nulidade. Nulidade, vocês vão estudar aí esse semestre, se já não estão começando a verificar, imagino que não, tá? Mas vocês vão estudar aí mais para o meio e para o fim do semestre a ideia de invalidade, sobretudo de negócio jurídico. E essa ideia de invalidade funciona da seguinte maneira, de maneira bem simples, para não passar por cima do professor de direito civil que vai explicar a matéria para vocês, tá? Que é a ideia de que eu tenho determinado ato jurídico ou um negócio jurídico, como por exemplo um contrato, que descumprida algumas formalidades presentes na lei, esse negócio não pode produzir efeitos. E daí nós temos diversas hipóteses possíveis aí de descumprimento aí que leva à invalidade. Eu posso falar que o agente não tinha capacidade para tanto, que o objeto do negócio era ilícito, que a formalidade utilizada não era adequada, ou até mesmo a parte foi forçada por uma pressão psicológica, uma coação psicológica aí, a realizar o negócio. Temos várias outras hipóteses, só estou exemplificando algumas mais simples para vocês. Que quando isso acontece, o negócio pode ser considerado nulo ou anulável, tá bom? Vocês vão estudar isso daí. Deixa para lá essa diferenciação entre nulo e anulável. Só entendam o seguinte, que o negócio sendo considerado inválido, ele deixa de produzir seus efeitos e voltam as partes ao estado anterior, como se nunca tivessem celebrado aquele negócio jurídico, como se tivesse celebrado aquele contrato. Muito bem. Essa ideia de as partes voltarem ao estado anterior, em razão de determinação legal, por desrespeito a requisitos e elementos previstos na lei, isso pode ser considerado uma sanção? Pode ser considerado uma pena? Veja que a doutrina se diverge bastante aqui nessa ideia. Porque é o seguinte, para alguns, invalidade do negócio, ou então a invalidade de um ato praticado, né, o desrespeito a essa formalidade, ela vai sim ser uma sanção, porque é algo não querido necessariamente pelas partes envolvidas. Então, digamos que para aprovar um projeto de lei, eu preciso passar pela Câmara e pelo Senado, e depois ir para o Presidente da República para sanção. Digamos que eu pulo a Câmara, vou direto para o Senado e para o Presidente da República para sanção.
essa situação aí, nós temos uma nulidade, porque descumpriu a formalidade de passar pela Câmara. Veja, para aqueles que entendem que invalidade é uma punição, que é uma sanção, eles vão dizer aqui que estamos punindo aqueles envolvidos nesse ato inválido e que eles então não conseguiram atingir aquele resultado pretendido. Mas veja, isso talvez não seja tão verdade assim. Porque aqueles que defendem a ideia contrária, que invalidade não é sanção, vão dizer que a invalidade existe, na verdade, para conformação do próprio sistema, para confirmação que o sistema está vigente e que deve ser respeitado. E somente para tanto. E que, veja, nessa ideia de que, por exemplo, você tem aí a pular a Câmara dos Deputados, você não está trazendo uma infelicidade para alguns dos envolvidos nesse caso. Muito pelo contrário, você está aí simplesmente dizendo que o ordenamento jurídico deve ser respeitado e que é uma questão extremamente secundária falar aí de tristeza, de desconformidade, de desconcerto daquele que se sentiu prejudicado por não ter, pelo seu negócio ou pelo seu ato não ter produzido os devidos efeitos. Então, existe essa polêmica aí acerca da questão da invalidade como sanção. Alguns vão dizer que invalidade é sim uma sanção, porque desfaz aquele ato ou aquele negócio realizado, celebrado pelas partes, e que, portanto, traz aí uma ideia de dor, uma ideia de sofrimento, porque não atinge o objetivo esperado, e outros vão falar que não é bem isso, que na verdade a invalidade, ela simplesmente está trazendo a ideia de estabilidade, de segurança do próprio sistema, de reforço daquilo que o sistema colocou como aí extremamente necessário para que os atos produzam seus devidos efeitos e que devem ser respeitados. E que então não há, portanto, a ideia de punição, de atacar alguém, mas ataca o negócio ou o ato em si porque ele não está condizente com aquilo que o sistema pretende. Tá bom? Então, temos aí essas concepções aí possíveis acerca da invalidade aí como sanção ou não. E não tem uma resposta certa propriamente dita, tá bom? Temos autores para os dois lados aí com boas defesas sobre o tema, tá bom? Inclusive, boa parte dessas concepções aí vocês vão estudar quando estiverem vendo a invalidade no negócio jurídico mais adiante na matéria de direito civil, tá bom? Muito bem, pessoal. Então era isso que eu tinha aí para trabalhar com vocês na aula de hoje. E na próxima aula, então, continuamos aí a trabalhar, desvendar outras questões pertinentes à matéria de introdução ao estudo do direito, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.